Está no ar mais um episódio do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino da Rádio Gaúcha, de 0 hora, sempre para KTO.com, no The Odds e com respeito e igualdade, a vida é trilegal. Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é trilegal. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre seleção brasileira, trazendo um pouquinho pro bairrismo, né, local. Vamos receber a goleira Cláudia, do Juventude, a primeira jogadora do Alviverde a ser chamada para defender as cores da seleção brasileira. Então, queria te agradecer muito, Cláudia, por ceder uma partezinha do teu tempo para trocar uma ideia com a gente, para uma resenha aqui e também te perguntar já de pronto, como que foi a sensação de ouvir teu nome ali ser chamado pelo Arthur Elias? O que que tu sentiu naquele momento? Oi, agradecer pela oportunidade de estar aí conversando com vocês. Foi uma sensação maravilhosa. Eu confesso que eu não esperava, né? Fui pega de surpresa na convocação, mas foi um sentimento, um misto de sentimentos, muita alegria, né? Porque acho que é um sonho de todo atleta, né? Representar a seleção. E eu fiquei muito feliz com a convocação, pela oportunidade que surgiu agora, né? Que eu acho que é de um trabalho aí de 2 anos que eu venho fazendo no Juventude, anterior também, acho que são trabalhos, né, ao longo do tempo aí da minha carreira, mas fiquei muito feliz pela convocação. E como é que foi a repercussão também, Cláudia? Eu vi nas redes sociais milhares de pessoas te marcando nos stories também, comemorando que tu tinha sido chamada. Mas como é que foi assim quando acabou a convocação, tu estavas na lista do Arthur Elias, a galera também comemorando contigo, te ligando. Como é que foi assim o número de notificações? Conseguiu responder tudo naquele momento ou passou assim do controle? Ah, foi uma loucura. Falei que eu nunca recebi tanta mensagem na minha vida. Ah, não dava conta de responder todo mundo. Falei, comecei pelo WhatsApp, depois fui pro Instagram, porque os dois não deu certo junto. E a família, como é que ficou também, né? Porque né, nesses momentos a gente fala muito também de quem dá o suporte, né? Desde o princípio ali, que acreditou. E acho que quem sempre acredita e sempre dá aquele apoio é a estrutura familiar ali. Como é que foi também pra tua família receber a notícia de que agora tu é uma jogadora de seleção? Ah, foi muito emocionante, né? Eu estava em chamada de vídeo com meu pai no momento, né? Queria estar com a minha mãe, mas infelizmente ela estava trabalhando. Mas eu falei, né? Ele só chorava de muita emoção, mas nem acreditava, né? Nem para mim, na verdade, não cai a ficha ainda, mas foi muito emocionante. Depois da convocação, eu liguei para minha avó, eu liguei para minha tia para contar, né? São pessoas que sempre estiveram do meu lado, me apoiando. Então, acho que é uma conquista não só minha, é deles também, para a cidade mesmo, porque eu venho de uma cidade do interior, muito pequena. Então, eu acho que foi algo muito grande, repercutiu muito lá na cidade, tá? Todo mundo muito feliz com a minha conquista. As pessoas sempre me apoiaram muito, sempre acreditaram em mim. Então, eu fiquei feliz pela repercussão que está tendo e pelo apoio de todo mundo. E quando que cai a ficha também, Cláudia, que agora tu tá na seleção brasileira, vai estar junto com a Lorena também, né? Com a Natasha. Quando que cai a ficha disso e como que ficam também as expectativas para ir viajar mesmo para esses jogos contra a Austrália, para encontrar essas atletas que várias delas disputaram os Jogos Olímpicos com a seleção brasileira, algumas delas já têm uma passagem mais longa também pela seleção. O próprio técnico Arthur Elias, né, que tem toda uma expectativa a respeito dele por tudo que já conquistou no futebol brasileiro com o Corinthians, pela própria medalha de prata com a seleção nos últimos jogos. Como é que fica a expectativa também agora para o que vem? Ah, eu acho que a ficha ainda não caiu totalmente. Eu falei que para mim só vai cair, eu acho que quando eu estiver fardada, com o uniforme, daí eu acho que eu vou entender que eu tô lá. Que é algo muito, na verdade, é muita surpresa para mim, né? Eu tava brincando com as meninas até que eu tava comprando passagem para ir para Pérola do Oeste e do nada eu tô indo para Austrália, né? Foi algo muito rápido, né? Mas a expectativa é aproveitar o máximo que eu posso lá, desfrutar do momento, que é uma grande oportunidade que eu estou recebendo, aprender o máximo que eu posso, eu vou estar do lado de pessoas muito experientes, né, da Lorena, da Natasha, toda a comissão técnica. Eu acho que eu só tenho lá coisas para aprender lá, para evoluir, conquistar. Eu acho que é desfrutar o momento, aproveitar o máximo que eu posso.
E eu queria que tu contasse pra nós também, pra quem tá ouvindo ou assistindo ao Resenha das Gurias que não sabe, quando tu foi convocada, eu recuperei uma entrevista que tu deu pra Valéria Poçamai, ainda na época em que fizemos um especial com as goleiras de Grêmio e de Inter. E naquele momento tu contou pra ela que não era bem goleira a tua posição ali no futebol, que tu virou goleira. Eu queria que tu contasse pra galera assim, como é que foi teu início no futebol e como é que a Cláudia foi pra debaixo das traves. Eu falei que foi tudo na minha vida é uma surpresa, na verdade, né? Acontece de uma hora para outra, muda da água pro vinho, né? Eu sempre joguei na minha cidade, em jogos escolares, jogos municipais. Assim, eu sempre me destaquei, né? Porque eu sempre entendi um pouco mais de futebol, mas eu sempre joguei como atacante, centroavante. Eu gostava de fazer gol, né? Porque era o que eu mais gostava. De todas as posições do futebol, a última que eu me imaginei era como goleira. Eu nunca pensei que eu seria goleira na minha vida. E, como eu falei, eu já tinha parado de jogar futebol, eu já trabalhava, estava encaminhando minha vida para outros lados. E surgiu a oportunidade de eu fazer um teste como goleira, né? Porque eu participei de uns jogos escolares como goleira, que uma professora minha, ela olhou para mim e falou que via futuro em mim, que achava que eu deveria tentar. E eu dei ouvidos a ela. Fui nos jogos escolares como goleira, me destaquei lá no momento, mas aí surgiu as oportunidades de fazer teste lá no clube onde eu comecei, no Ouro Verde. E aí eu fui aprendendo a gostar de ser goleira, porque eu confesso, comecei no gol em 2019, que eu virei goleira mesmo. Eu passei um ano assim de adaptação, porque eu olhava as meninas no campo, né, correndo, fazendo gol, e era o que eu queria, né? Eu sempre gostei disso e daí do nada eu lá atrás do gol, né? Então foi um ano de adaptação. Hoje eu não troco por nada, né? É tudo na minha vida. Mas no começo foi difícil. E quais são as diferenças, assim, além do fazer gol também, né? Que a gente sabe que, pô, são exceções. Acho que, pensando aqui, Rogério Ceni é um goleiro que fazia gol. Mas é uma exceção à regra. Mas quais são as outras diferenças, assim, entre estar atuando lá na frente como referência do ataque, como centroavante, e pra estar jogando como goleira? Se machuca mais também? Tem que se jogar mais? Se machuca mais? Como é que é tudo isso, Cláudia? Eu acho que em qualquer posição que você joga, você tem responsabilidade, né? Mas a do goleiro é mais complicado. Porque, assim, a gente fala, um atacante, às vezes, ele chuta 10 vezes no gol, ele erra 9, faz um gol, ele vira o herói da partida. O goleiro é o contrário, né? 10 chutes, tu pode defender 9. Se tu tomar um gol, às vezes tu já é crucificado por isso. Então, eu acho que a nossa responsabilidade é maior, a pressão é maior, e a questão de se machucar, eu acho que todo mundo está sujeito a isso quando entra dentro de campo, mas a nossa de goleiro é um pouco mais complicada, né? A questão da gente ficar se jogando no chão, e nem no começo, quando eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo, aí sim que a gente se machuca de verdade, porque a gente não sabe cair. Hoje a gente tem as manhas, né? Sabe fazer uma queda, mas quando eu comecei eu não sabia, né? Então me lesionava muito mesmo. E como é que foi, Cláudia, pra ti, voltando agora pro futebol gaúcho, né? Ah, estar no Grêmio também, tua primeira experiência aqui no Rio Grande do Sul, como é que foi pra ti aquele período ali? E o que que tu leva ainda, né? Que tu aprendeu ali com a camisa das gurias gremistas e que tu ainda leva pra ti até os dias de hoje? Aí quando eu cheguei no Grêmio, nem eu falo, né? A Sol me pegou zerada e me transformou no que eu cheguei no Juventude, né? Ela fez assim um trabalho excelente comigo. Em um ano e meio, ela me ensinou tudo que eu deveria, por exemplo, ter aprendido numa base, né? Porque eu não tive base, consegui aqui jogar na base, mas eu não tive aquela base desde novinha, aprendendo parte técnica. Porque quando eu cheguei no Grêmio, eu tive que aprender tudo do zero. Parte técnica, eu não sabia nem o que era um punho direito. Então, tipo, tudo que eu sei, eu aprendi lá. E aqui o Gabi deu sequência no meu trabalho. É um excelente profissional que me ajudou muito a melhorar dentro de campo, tecnicamente, fisicamente, até mentalmente. Então, eu acho que tudo que eu construí até hoje tem os méritos lá do Grêmio, como eu digo, que o que a Sol fez comigo.
acreditou em mim, porque eu cheguei lá, tipo assim, é um nível muito diferente entre eu e a Lorena, por exemplo. A Lorena já era quase goleira da seleção, né? Porque eu cheguei lá e não tinha sido convocada, mas ela foi logo depois. E, tipo, eu cheguei lá no zero, não sabendo fazer nada. Então, tipo assim, foi um trabalho maravilhoso que a Sol fez comigo, acreditou sempre em mim, me passou confiança. Então, só tenho a agradecer tudo que eu passei lá, por todo o aprendizado e por tudo que eu estou vivendo aqui, a sequência que eu tive, as oportunidades que eu tive e o trabalho do Gabi também comigo. É um excelente profissional, sabe tudo que está fazendo e me ajudou a chegar onde eu estou hoje. E como é que foi pra ti também, Cláudia, esse processo de amadurecimento nessas 2 temporadas com o Juventude, né? Se eu não tô enganada, a tua estreia foi bem na fase decisiva ali da Série A3, quando a Renata acabou rompendo o LCA, né? Daí tu teve que assumir a titularidade ali naqueles mata-matas decisivos. Antes tu também já vinha jogando Brasileirão Sub-20, já tinha disputado, acho que a tua estreia também foi na Copinha Ciapergues, que defendeu o Sim. pênalti, inclusive, diante das gurias gremistas. Mas como é que tu vê, assim, o teu amadurecimento nessas 2 temporadas de Juventude, de ter que assumir a responsabilidade num momento de muita pressão ali, até chegar aqui na convocação para a seleção brasileira, no acesso à elite do Brasileirão Feminino? Quando eu cheguei na Juventude, eu ia jogar o Sub-20, né? Eu vim para o Sub-20 e para ser reserva da Renata no profissional. Então, eu sabia que eu ia jogar os 10 jogos ali do Sub-20. Então, me preparei mentalmente, fisicamente, tecnicamente para aqueles jogos, mas sempre pensando que uma hora poderia ter uma oportunidade, que poderia acontecer qualquer coisa e eu deveria estar pronta. Porque como a gente estava jogando Série A3, são jogos de mata-mata, então não tem tempo de errar. Então, eu sempre me mantive firme e pronta. Eu sempre treinava com uma mentalidade que eu era titular, que a qualquer momento eu tinha que entrar e resolver. E tanto que aconteceu, né? Felizmente a Rei se machucou e eu entrei nos 2 jogos do acesso, ali do acesso, né? Foi já na fogueira ali, nos jogos difíceis, com muita responsabilidade, né? Mas que deu tudo certo. E depois eu consegui dar sequência, né? Joguei gaúcha, esse ano tive a oportunidade de jogar todo brasileiro, então foi uma grande experiência para mim, aprendi, errei bastante, acertei bastante. Eu acho que a gente vive disso, né? De erros e acertos, a gente não vai conseguir ser perfeito sempre, mas como eles falam, é errando que a gente se aprende. Então eu consegui dar sequência no brasileiro, a gente conquistou o acesso, consegui dar uma sequência boa no Gaúcho, fiz grandes jogos no Gaúcho, que foi onde definiu também muita coisa para mim hoje, acho que na convocação. Aqui eu cresci muito nesses 2 anos, tanto como pessoa como atleta. Então, foram 2 anos aí de muita construção que deu muitos resultados para mim. Eu queria te perguntar 2 coisas para fazer um gancho com essa tua resposta. A primeira é a parceria com a Renata ali, né? Eu acho que todo mundo fala que vocês 2 são muito próximas e até o Juventude fez um vídeo, acho que a Maria que gravou, de vocês 2 respondendo algumas questões para ver como vocês se conheciam e tudo mais. Eu queria te perguntar como que também a Renata te ajudou em alguns processos nesse sentido de ser uma goleira mais experiente também, tá ali te ajudando a dar confiança de repente em alguns momentos, mas como é que é essa parceria entre vocês 2? A gente tem uma parceria surreal mesmo. Eles, que a gente parece irmã, né? Independente da gente disputar a mesma posição, a gente sempre torce uma para outra, sempre se apoia muito. Às vezes em treinos mesmo, tem um dia que uma não tá bem, outro dia a outra não tá bem. A gente até brinca, né? Que a gente fala que quando uma tá estressada, a outra tá calma, né? Para saber levar a situação, para ajudar. A gente se ajuda muito, a gente se apoia muito. Porque, querendo ou não, quando eu conquisto alguma coisa, ela também conquista. A gente é uma equipe, então acho que todo mundo se ajuda, todo mundo consegue conquistar as coisas. Então a nossa parceria é muito boa mesmo, dentro de campo e fora, né? E a outra pergunta que eu queria fazer, com base na tua resposta ali, Cláudia, foi sobre o jogo contra o Grêmio nessa fase classificatória do Gauchão Feminino, porque eu acho que todo mundo que assistiu essa partida falou a mesma coisa.
como jogou bem essa goleira do Juventude diante do Grêmio, fechou o gol, foi muito mérito dela por não ter, a defesa não ter sido vazada nessa partida. Tu acha que esse teu jogo contra o Grêmio talvez tenha sido o melhor ou um dos, sei lá, um top 3 melhores jogos da tua carreira até então? Como eu falo, a gente entra sempre com a mentalidade, a gente não quer tomar gol, a gente quer fazer o nosso melhor dentro de campo. Eu acredito sim que tenha sido uma das melhores partidas que eu fiz pelo Juventude, até pela situação que a gente estava se encontrando, pelo campeonato que a gente estava fazendo. A gente hoje está uma das defesas menos vazadas, então o objetivo era não tomar gol. A gente estava tentando até para tentar ir para uma final e coisa. Eu acho que sim, foi um dos meus melhores jogos. Como eu falo, que definiu muita coisa nessa minha convocação. Mas a minha mentalidade não é porque é Grêmio, porque é Inter. Independente do time que eu entro para jogar contra, a minha mentalidade sempre é a mesma. Que é fazer o meu melhor para ajudar a equipe e não tomar gol. Uhum. E eu queria te perguntar também, Cláudia, sobre referências no futebol, né? Tu não começou como goleira, mas agora tu já é goleira há algum tempo. Queria te perguntar quais goleiras, assim, tu assiste na televisão e tu pensa, bah, essa daqui é top 1, assim, das melhores do mundo. Assim, essa me inspiro nela, treino pensando em chegar no nível dela, assim. Tem alguma goleira que seja pra ti o maior exemplo, assim, a tua ídola da posição? Eu falo que a minha referência hoje é a Lorena. Uhum. Pelo fato que quando eu era mais nova, acho que a referência da maioria era a Marta, né? Como eu não era goleira, então meu sonho era ser igual a Marta, né? Hoje que eu sou de outra posição, tenho outros conhecimentos, a minha referência é a Lorena por tudo que ela fez. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, como eu cheguei lá no Grêmio, que eu era bem abaixo, tipo, ela já era quase goleira de seleção, então eu tinha ela assim como alguém muito superior, sabe? Que eu me inspirava muito nela, eu olhava para ela e meu sonho era chegar a ser igual ela. E hoje eu tenho a oportunidade de ir para uma seleção do lado dela, isso é muito gratificante para mim, que eu consigo ver o quanto eu evoluí nesses anos. Pra gente ir encaminhando o encerramento também, Cláudia, eu queria te perguntar, olhando, né, pra Lorena e pro que ela conquistou também, olhando pra ti também, que é uma goleira jovem ainda, que tá recebendo tuas primeiras oportunidades ali na seleção brasileira, o que que tu almeja, assim, o que que tu pensa pro futuro? Quais são os teus sonhos com o futebol? Eu acho que o meu objetivo hoje é seguir me mantendo, né, sempre num nível bom, sempre, na verdade, mais que bom, né, acima, para dar uma sequência numa seleção, conseguir ir evoluindo cada vez mais, independente do clube que eu tiver, sempre dar o meu melhor. E eu acho que só chegar na seleção, eu acho que não adianta, a gente tem que tentar se manter lá, dar sempre o nosso melhor possível para ficar lá, se manter lá dentro e o meu sonho é conquistar um título pela seleção. Então eu preciso seguir trabalhando forte para me manter na seleção e um dia alcançar o meu sonho que é um título. Muito feito. Muito obrigada, Cláudia. Mas antes de te liberar, eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se tu já respondeu da outra vez que tu participou do Resenha das Gurias, mas se tu respondeu, talvez tenha mudado, né? As participantes. Que é uma pergunta raiz que temos aqui. Primeiro é quem é a Cláudia na resenha do vestiário? É a pessoa mais extrovertida, mais quietinha, que dança as musiquinhas do TikTok, que fica mais na sua concentrada? Quem que tu é ali naquela resenha? Eu sou a pessoa mais quieta do mundo. Eu fico sentada no meu canto, converso o máximo possível, o menos possível. Quando são jogos assim muito difíceis, eu tento ficar aqui no meu mundo, no meu fone, fazendo minhas mobilidades, pensando já no jogo, focada. Não gosto de dançar. Eu sou uma pessoa muito quieta mesmo. Não sou muito da farra. E essa outra pergunta, eu não me lembro se tu respondeu na outra vez que tu participou do Resenha das Gurias, é quem é a menina ou quem são as meninas mais resenhas desse vestiário do Juventude, assim? Tem alguém que vem à tua cabeça, assim, como uma pessoa mais extrovertida, mais a mil pelo Brasil, assim mesmo, que tá sempre ali animando a galera? Quem que é ou quem são essas? Esse ano tem umas pérolas. A Lari, a Lari é muito animada,
faz o show dela. A Bel também, uma pessoa muito animada. São as mais doidinhas. Cláudia, queria te agradecer muito por ceder um pouquinho do teu tempo, né, para falar um pouquinho com a gente sobre essa convocação para a seleção brasileira. Tu entra também para a história do Juventude como a primeira jogadora do time feminino a receber uma oportunidade de vestir a camisa do Brasil. Então, muito mérito teu, né? Esse reconhecimento também do Arthur Elias, da seleção da própria CBF para com isso. E dizer que estamos aqui, né? O Resenha das Gurias está sempre com as portas abertas. Estamos na torcida para que seja uma grande data FIFA, para que tu consiga ter uma oportunidade também ali e que seja de muito aprendizado também, né? Para agora e para a sequência. Muito obrigada. Obrigada aí pela oportunidade de estar contando um pouquinho da minha história. Estou muito feliz com tudo isso, pela repercussão que tudo está tomando, né? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Cláudia. Beijo, boa sorte amanhã. Bom, meu povo, então a seleção brasileira agora está se preparando para a data FIFA. Teremos 2 amistosos contra a seleção da Austrália no dia 28 de novembro e no dia 1º de dezembro. As 2 partidas são fora do país, são na Austrália mesmo. E além da Cláudia, o Rio Grande do Sul também tem outras 2 jogadoras convocadas. A goleira Lorena, que defende as cores do Grêmio, né? Muito citada nesse episódio do Resenha das Gurias. E também a zagueira Isa Haas, das Gurias Coloradas. Então, nesta edição, nesta data FIFA, estes amistosos que teremos, serão 3 representantes do futebol feminino gaúcho, uma de cada equipe, uma do Juventude, uma do Grêmio e uma do Inter, para espelhar o que teremos no Brasileirão Feminino da próxima temporada, com 3 equipes representantes na elite, o segundo estado com mais times, só atrás de São Paulo. E então, né, espero que dê tudo certo para as nossas meninas na seleção brasileira e também na próxima temporada. E lembrando que o Resenha das Gurias é sempre para KTO.com, todo jogo é igual. Tá maluco? Na KTO.com, cada jogo é único. Tem ganho antecipado para times que abrem 2 gols de diferença, odão para palpitar com mais emoção e muitas outras vantagens para você jogar junto. E com responsa, tá? O lance do jogo é ser imprevisível. Por isso, acesse KTO.com e aproveite. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Com respeito e igualdade, a vida é trilegal, porque apoiar o futebol feminino é trilegal. Bom, voltamos na semana que vem com mais episódios para repercutir também esta convocação da seleção brasileira, como foram esses amistosos contra a Austrália, para falar sobre o futebol feminino local também, porque teremos as gurias gremistas disputando a Ladies Cup, teremos copinha também com dupla Grenal em campo, muita coisa. Tu confere aqui no Resenha das Gurias, em GZH, na Rádio Gaúcha, e é isso. Beijo, é as Gu.